Pessoal, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Cara, tava com saudade de vocês já, sabe? Sério mesmo, um dia assim que eu fico sem vir já dá saudade. Nem fiquei sem vir, né? Vim ontem. E por que vocês estão tão distantes? Vocês, assim. É mesmo? Chegaram atrasados, né? Sabia, era só pra confirmar. Olha só, hoje a gente vai entrar efetivamente na matéria já, tá? Eu tava dando uma revisada ali no primeiro simulado, que já vai estar disponibilizado daqui a pouquinho. Não, mentira, né? Tá disponibilizado amanhã na plataforma pra vocês. E, cara, tipo, tudo que a gente vir aqui hoje é vir, tá bom? Tudo que a gente vir, e não tudo que a gente vê. Não dá vontade de falar tudo que a gente ver, tá errado, tá? É tudo que a gente vir aqui hoje, vai estar no simulado de amanhã já, tá? Então, dígrafos, fonemas, uma opção de coisa aí que a gente vai passar hoje, vocês vão ver amanhã. Aí, enquanto vocês estão copiando, rapidinho, e lembra que a gente combinou ontem que não tem como fugir dessa parte inicial ser um pouquinho escrito, né? A gente vai escrever um pouquinho nessas primeiras aulas aí, pelo menos em fonologia e alguns aspectos da morfologia. Entrando em sintaxe, a gente vai escrever de uma forma mais prazerosa e mais analítica, tá bom? Por isso que o nome da matéria é análise sintática. Então, essa primeira parte a gente vai escrever. Vou aproveitar enquanto vocês estão copiando no quadro, eu acho legal que vocês copiem sim. Vou dar alguns recados que eu vi ontem no chat, né? Ontem eu tive acesso ao chat, para elucidar algumas dúvidas e tal, do pessoal de casa. Cara, tipo, 90% das dúvidas. Nova ortografia. Professor, vai cair nova ortografia? Olha só que novidade, cara. Desde 2009 pode se cobrar em concurso público nova ortografia. Desde 2009. Porque nós estamos na fase de transição da antiga ortografia para nova. A gente acha que, tipo, não vão cobrar, né? É difícil que cobre, né? É difícil que cobre, principalmente a prova do Exército. Mas pode cobrar. E esse ano, em particular, a gente tem aquela... situação de ser o último ano dessa fase de transição. O acordo ortográfico a gente jura que é novo, né? É 2009. Não, o acordo ortográfico é de 1990, tá bom? Assinado em Lisboa e tal. O Brasil passou a aceitar o novo acordo ortográfico, passou a fazer parte do novo acordo em 2000, o decreto de 2008 e tal, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009. Inicialmente, nós teríamos o ano de 2009, 2010 e 2011, como essa fase de transição entre a antiga e a nova ortografia. Eu lembro de você, da prova. Ah, tá, lembrei já. Então, a gente teria 3 anos de transição da antiga para a nova ortografia. Chico, eu vou ficar em cima da mesa aqui, não tenho onde ficar, não. Eu vou ficar escondido, tá? Aqui eu vou atrapalhar o pessoal daqui. Ou não? Não, atrapalho menos, né? Aqui, ó, essa parte branca aqui se confunde comigo, branco. Ou ali, né? Ou ali no cantinho também. Mas eu vou ficar aqui, tá? Que aqui tá branco de propósito. Então, olha só. Aí, então, o novo acordo ortográfico, ele teria, inicialmente, o prazo de modificação, né, de adaptação entre os anos de 2009 e final de 2011, e passaria a vigorar efetivamente em 2012. Jéssica? É isso mesmo, né? Então tá certo. Só que aí foi prorrogado, né, cara? Assim, tipo, prorrogou-se esse prazo até o final de 2015. Então, talvez seja essa prorrogação que cause tanta dúvida nos alunos, né? Professor, vai cair esse ano? É muito provável que não, também, por se tratar de uma fase de transição. Mas pode cair? Pode. E poder cair é diferente de vai cair, né? Eu aposto com você que não vai cair. Mas se cair, você vai estar preparado. É por isso que a gente vai passar pela nova ortografia durante o nosso curso. Isso como a gente já fez em todos os anos anteriores. Quando falarmos de a mudança ortográfica, ela tem 3 ou 4 aspectos bem banais, como, por exemplo, o acréscimo de letras no nosso alfabeto, né? Acrescentaram-se 3 letras no nosso alfabeto. Isso é banal, isso a gente fala e você aprende em 30 segundos. Mudou, mas o quê? O uso dessas letras, né, no nosso alfabeto, no nosso dicionário e tal.
A extinção do trema, por exemplo, é um outro caso que aconteceu de acordo com a nova ortografia. E tem os casozinhos mais complexos, e são dois só os mais complexos. É em relação à acentuação gráfica, tá? E em relação a emprego de hífen. Então, a acentuação gráfica, a gente vai falar, talvez na próxima aula já, quando falarmos de acentuação. Cara, eu fico muito esquisito assim, ficar parado. Vou ficar aqui, então vou andar. Pronto. Ó. E quando nós falamos de ortografia, tá? E acredite em mim, cara, o novo ortografia veio para facilitar a nossa vida, não foi para piorar, não, tá bom? Antigamente você escrevia autoescola, você tinha dúvida, caraca, com hífen é certo, com hífen é certo. Pronto, facilitou tudo, tá? Sem hífen agora e você junta tudo e escreve de uma vez só, tá? Interracial, caraca, e agora? Com hífen ou sem hífen? Pô, junta tudo e dobra o R, tá bom? Hipossuficiente, como é que eu faço? Junta tudo, esquece o hífen agora e dobra o S. Então ficou mais fácil, acredite em mim. E a gente vai passar por isso tudo aí, beleza? Então essa era uma dúvida que tinha lá na plataforma ontem, mas o que tinha de dúvida? Lembra, Laura, o que tinha de dúvida? Não lembro mais não, também, tá? E aí, ó, deixa eu falar, esse ano eu vou estar mais presente na plataforma do curso, né? Antigamente eu disponibilizava um e-mail e tal, para poder tirar dúvidas ali pelo e-mail, até porque o trabalho sempre, meu e-mail está aberto, então era uma forma de, às vezes, no trabalho já estar adiantando alguma coisa em termos de responder aos alunos assim. Esse ano eu não vou fazer assim, tá? Por quê? Porque esse ano eu estou com um contrato diferente com a cidade e aí depois das aulas ou antes das aulas, por exemplo, vocês estavam tendo aula de história aqui, eu estava trabalhando na plataforma. Então até uma forma de eu ter uma ocupação enquanto estiver aqui é estar respondendo as dúvidas dos fóruns, das perguntas e tal. Então houve dúvida em termos de língua portuguesa, aí você tem uma plataforma para poder tirá-las, tá? Eu vou estar lá e a Sandra também sempre muito competente, se antecipa muito às dúvidas que são postadas lá. E sempre, quando eu vou responder, geralmente ela já respondeu, aí eu complemento alguma coisa e tal, nesse sentido. Combinado, então? Vamos começar? Então, agora a gente começa. Lembra da criança? Criança aqui, fonologia, e quando ele vira filósofo? Aposentado, né? Semântica. Então, a criança vai nascer hoje, beleza? No estudo da fonologia. Então, vamos lá, ó. O que é fonologia? A gente já viu ontem, fonologia é o estudo dos sons, é a parte da gramática que vai estudar os sons. E deixa-me falar uma coisa para vocês, assim, professor, eu quero me aprofundar em fonologia. Gostei muito, quero estudar classificação das consoantes, quero estudar a classificação das vogais. Jéssica, você tem que estudar. O pessoal de magistério português tem que estudar muito isso, tá? Vocês têm que saber isso de fato. Cara, é muito chato, né? Essa parte, eu acho muito chato. Mas eu quero me aprofundar em fonologia. Então, aqui nas aulas de português, conhecimentos gerais, não é o caso. Aqui você vai aprender o básico para fazer a prova, tá? É aquilo que a gente sempre fala quando a gente trabalha em cursinho. Você vai aprender português? Vai, claro que vai. Mas mais do que isso, você vai aprender a fazer a prova. Você vai aprender a fazer 7 questões das 7 que vão cair na sua prova. Beleza? O nosso objetivo é esse. Então, vai por mim. Existem vários outros conceitos dentro de fonologia, além daqueles que a gente vai ver aqui durante as aulas. Mas eu vou falar com vocês aquilo que é de mais importante para a sua prova, tá? Não para aquilo que talvez alguém julgue ser mais importante. Beleza, então? Estamos combinados? Isso não quer dizer que você não possa questionar, não possa tirar dúvidas e não possa perguntar quaisquer dúvidas que estejam. Mas se fugir muito daquilo que está previsto nós falarmos, aí eu converso com você depois da aula, alguma coisa nesse sentido, dúvidas na plataforma e tudo mais. Beleza, então? Tranquilo? Então vamos lá, sem delongas. Então o que é a fonologia? Né? A parte da gramática que vai estudar os sons. E a fonologia, ela tem uma estrela maior. Quem é a estrela maior da fonologia? Os fonemas, né? Tudo na fonologia vai girar em torno de fonemas, tá bom? Tudo na fonologia vai girar em torno de fonemas. Então, assim, professor, é a mesma coisa fonologia e fonema? Não, não é a mesma coisa. Fonologia é uma parte da gramática que vai estudar os sons. E o fonema é uma dessas partes, tá? É um desses estudos específicos da fonologia. Então, o fonema é a menor unidade sonora e é aquilo que vai causar distinção entre palavras, tá? Entre uma palavra ou outra. Então, às vezes, a gente confunde com a letra o conceito que é dado ao fonema. Você vai ver daqui a pouquinho que parece ser um conceito de letra aquilo que eu vou te explicar agora. Por exemplo, se eu tenho uma palavra sola, como eu tenho ali, a gente sabe que a gente tem a junção de 4 letrinhas, não tem? Para formar essa palavrinha aqui, sola. Nós temos a letra S, nós temos a letra O, nós temos a letra L, nós temos a letra A. Só que mais do que nós termos letras, na verdade, para que a palavra seja conhecida como sola, nós temos 4 fonemas, tá? E se eu quiser mudar a palavra sola para qualquer outra palavra, basta necessariamente que eu mude uma letrinha, ou mais especificamente que eu mude o quê? Um fonema. O que aconteceria se eu tirasse o S e colocasse a letra B aqui, ó?
repare que surgiu agora uma nova palavra, não surgiu? Então, na verdade, eu não mudei uma letra, eu mudei um fonema. Aí você fala assim para mim, não, professor, você mudou, foi uma letra, não tinha um S, não virou B? Mas lembra daquela brincadeirinha de ontem? Né? A gente primeiro fala ou a gente primeiro escreve? A gente fala primeiro, é por isso que o nosso estudo é fonologia. Então, lembrando que a estrela maior é o fonema, e fonema com som, sempre com som. Tranquilo então? Beleza? Então repare que eu mudei foi um fonema, tá? Ó, repare que a palavra sola, o S tem som de sapato, né? Sola. Eu quero mudar a minha palavra. Então eu não mudo necessariamente a letra, mas eu posso mudar o quê? O fonema, o som eu posso mudar. Se eu trocar o som de sapato pelo som de boi, por exemplo, a palavra já não é mais sola. E o significado da palavra também não é o mesmo mais. Então, no lugar de sola, nós temos a palavra bola. Um outro detalhe, deixe-me pedir paciência a vocês que já sabem essa matéria, né? Pessoas que já estudaram e tal, é porque a parte de fonologia ela é muito básica realmente. Talvez você tenha a seguinte impressão, cara, não acredito que eu estou estudando fonema, que eu estou estudando sílaba, que eu estou estudando ditongo decrescente, porque é muito tranquilo, é básico, tá? Mas eu peço a paciência porque isso passa pelo conteúdo programático da prova de vocês. Então a gente tem que ver, não tem jeito. Como é que é? Opa, desculpa. Eu fiquei com dúvida agora, por favor. Como é que? Ah, desculpa, perdão, tá certo. Vem de estender, tá certo. Deixa eu aproveitar e te dar uma dicasinha de ortografia que eu não... É com cedilha mesmo? Tava com cedilha, né? Ah, onde? Aqui? Ah, tá, desculpa, perdão. Desculpa, me confundiu, mas obrigado, tá? Valeu. Olha só, então voltando aqui, onde que eu estava? Do fonema? Ah, então vai parecer básico e tal, as coisas vão parecer meio básicas para vocês no início e tal, só que é assim mesmo, a nossa primeira parte da aula, ela passa por isso, por essa fasezinha mais fácil, mais tranquilazinha e tal, e aí a gente vai crescendo no conhecimento e vai crescendo também um pouquinho na dificuldade, tá? Então peço para quem já conhece a matéria, ter um pouquinho de paciência nessa primeira parte da matéria por ela ser mais básica. Então olha só, transformei numa outra palavra, bola, consigo transformar em novas palavras pela mudança de fonema? Consigo. Por exemplo, no lugar de bola, eu posso ter o quê? Mola, pelo acréscimo de um outro fonema. Então, o que é o fonema? Ele é a menor unidade, tá? Ela é a menor unidade sonora, o que vai causar distinção entre uma palavra ou outra. Se eu trocar o S pelo B, vira bola. Se eu trocar o B pelo M, vai virar mola. Entendemos isso? Tranquilo? Alguém com dúvida no que seja fonema ou não? Tranquilo, né? Então, significa que fonema é a menor unidade sonora e ela vai ser representada por quem? Pela letra. Então, qual é o conceito de letra? É a representação gráfica dos fonemas. Então, primeiro a gente fala para depois poder escrever. Então, quando a gente fala e escreve depois, a gente usa na escrita a letra, que é a representação gráfica desses fonemas. Baseado nesses dois conceitozinhos primários, de fonema e de letra, aí a gente vai começar a cobrar, a gente começa a ver agora o que de fato pode cair numa questão de concurso, pode cair nas FESEX, e o que já caiu em questão de concurso, embora seja muito fácil, muito tranquilo, é difícil que a gente entenda que caia de novo. O número de letras em relação ao número de fonemas. Baseado nisso aqui e baseado no conceito de letra, a gente entende que, em português, é possível que haja 3 possibilidades, tá? A gente pode ter o número de letras igual ao número de fonema, um número de letras maior que o número de fonema e o número de letras menor do que o número de fonema. Isso é perfeitamente possível que aconteça em língua portuguesa. Então, olha só, nós temos a palavra casa, casa. A representação gráfica da palavra casa é assim, não é? Só que da mesma forma que existe uma representação gráfica, ou seja, representação gráfica não é letra, convencionou-se que esse K aqui, ó, vai ser escrito com C. Porém, existe uma representação fonética, né? E qual é a representação fonética da palavra casa? Seria isso aqui, ó, o som de K com K, não é verdade? Mas repare que, caso eu substitua a palavra grafada pela palavra fonética, esse K aqui, ó, e o S, inclusive, tem som de Z, né? Seria isso assim, ó, casa.
Beleza? Ó, repare que se eu trocar a representação gráfica pela forma como a gente pronuncia essa palavra, não mudou nada quanto ao número de fonema, não mudou nada. Ó, eu continuo tendo 4 letras aqui, não continuo? E continuo tendo 4 fonemas, porque se eu trocar a representação gráfica pela representação fonética, o número de letras e o número de fonemas são exatamente iguais, não são? Tranquilo? Todos entendem isso? Olha para o caso de baixo agora, eu tenho a palavra carro. Quantas letras eu tenho na palavra carro? 5 letras, não tenho? Então eu tenho 5 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, eu tenho 2 R's, onde um só é pronunciado. Eu não pronuncio o R 2 vezes. Eu não falo carro. Ninguém fala assim, né? A gente fala naturalmente carro. E como nós vimos ontem, esse 2 R's aqui tem som de um R só, aquele caso do rei, lembra disso? Então é esse casozinho aqui. Então o número de letras nesse caso vai ser maior que o número de fonema, porque caso eu tenha que representar foneticamente isso aqui, como que ficaria essa representação? O C e o A tem som de K, né? E o R e R tem som de um R só. Ficaria assim, ó. Ah, professor, mas aqui ficaria a palavra caro. É porque existe em português a palavra caro, mas não se confunda. Esses 2 R's têm o som de um R só. Então repare que o número de letras é maior que o número de fonemas. Entendemos isso? Tranquilo? E depois existe a terceira possibilidade em português também. Qual é a terceira possibilidade? O número de letras ser menor do que o número de fonema. E quando que isso vai acontecer? Um caso específico, tá? Quando nós tivermos o chamado dífono. Daqui a pouquinho eu falo desse camarada. Quem que é o dífono? Quando que aconteceria isso? Quando ocorrer o dífono nada mais é do que o X com o som de KS, tá? Na palavra táxi, por exemplo. A gente escreve assim esse X, mas a representação fonética dele seria isso aqui, ó, tá? Ah, e eu estou desconsiderando representações fonéticas, beleza? Tipo ser postas entre colchetes e tudo mais. Porque para eles não cai isso, né? Para o pessoal do conhecimentos gerais. Então, repare que o número de letras são 4 e o número de fonemas são 5. Professor, beleza, tranquilo, fácil, mas eu não entendi. Então, vai entender agora, né? Esquece essa representação fonética, esquece a representação gráfica e vamos trabalhar matemática agora, tá? É a parte mais matemática do nosso curso. Preciso que vocês olhem para mim aqui, ó. A gente vai montar uma fórmula que vai dar certo sempre, tá bom? Vai dar certo sempre. Na verdade, são 2 formas. Ah, tem uma pergunta dessa no chat de ontem também. Daqui a pouquinho eu falo, tá? Sobre essa questão aqui. Ó, tem 2 fórmulas. F é igual a L menos D. Ou F é igual a L mais DI. O pessoal do ano passado lembra, não lembra? Lembra o que é isso? Ó, para eu achar o número de letras e o número de fonemas de uma palavra, e principalmente o número de fonemas, porque o número de letra é muito fácil. O que eu faço para achar o número de letras de uma palavra? Conto, né? Até óbvio, a palavra sala tem quantas letras? Basta que eu conte o número de letras da palavra. A nossa dificuldade é aquilo que, se cair na prova, vai ser cobrado, é o número de fonemas de uma palavra. Então, como é que eu faço para distinguir o número de letras e o número de fonemas? Eu vou aplicar uma dessas 2 fórmulas aqui. Tá? Conhecendo a palavra, obviamente. Ó, aquele F ali, por dedução, vai representar quem na nossa fórmula? Fonema. O L vai representar quem? Letras. A nossa dúvida talvez resida no D e no DI. É ou não é? O D, pessoal, vai ser o dígrafo, tá bom? Dígrafo, esse D aqui representa o dígrafo. Professor, mas eu ainda não aprendi o que é dígrafo. Você vai aprender, mas por hora você vai entender só baseado nisso aqui. E esse DI é o dífono. O que é o dífono? Foi o que eu acabei de te explicar. É o X com som de KS, beleza? Então você tem 2 possibilidades, ó, L menos D ou L mais DI. Vamos ver se isso é verdade? Por exemplo, alguém que chama Rafael na sala? Tem alguém? Tem 2 Rafaéis, né? Aqui, Rafael, fala uma palavra qualquer no mundo, cara. Pensa em qualquer palavra. Não vai me zoar, não vai falar Flamengo, né? Mas fala qualquer palavra. Morro. Então vamos lá, ó. Vamos pegar o exemplo do que o Rafael deu aqui, a palavra morro. Vou apagar essa parte, posso? Essa aqui, ó. Olha o exemplo que o Rafael deu, a palavra morro. A gente vai grafar assim, né? Morro é um exemplo de palavra... Lembra daquela discussão de semântica? Muito legal. Polissêmica ou homônima perfeita, né? É homônima perfeita, morro. Muito legal, né? Olha só, a palavra morro. Como é que eu faço para saber, por exemplo, se cair assim? Ó? Claro que não cairia tão básicozinho assim, mas digamos que na prova
Diferente, verdade, tá certo. Ó, digamos que caísse assim na prova. Dentre as palavras abaixo, determinar o número de letras e fonemas e marcar a alternativa com a resposta correta. Aí, entre essas palavras, tivesse a palavra morro em primeiro lugar. Você tem que saber o número de fonema dela. Olha que dúvida agora, cara. Pensa comigo assim, ó. Como é que eu faço para saber o número de fonema dessa palavra? Pô, eu vou aplicar uma fórmula. Eu sei que a fórmula é F é igual a L menos D, ou F é igual a L mais DI, né? É igual a L mais DI. Aí você pensa assim, ó, você já aprendeu o que é o dífono já, não já aprendeu? Não é o X com som de KS? Eu tenho X aqui. Então, posso usar essa fórmula? Não, então, para mim, essa fórmula aqui já não existe mais, beleza? Para achar o número de fonemas da palavra morro. Então, eu vou apagar aqui essa fórmula. Aí, pensa assim comigo, ó. Você não conheceu ainda o que é o dígrafo a fundo, mas pelo seu conhecimento que você já trouxe já do ensino médio, da faculdade, essa palavra tem dígrafo? Tem certeza? Olha lá, hein? Tem dígrafo? Sim, você confirma, né? Qual é o dígrafo da palavra morro, pessoal? RR. Olha só que básicozinho. Eu quero saber o número de fonemas. Eu sei por enquanto? Ainda não, então eu vou repetir a fórmula. Ah, e fica tranquilo. Aqui não tem aquele negócio de positivo, vai para outro lado negativo e tal. Esquece isso. É por isso que eu corri de matemática, tá? Quando eu fiquei sabendo que o negativo vai para outro lado positivo, eu falei, cara, não tem mais lógica nenhuma, vou embora, tá? Então é só básico. Pensa assim, ó. Qual é o número de letras? Eu sei. Sei, cara, basta que eu conte. 5 letras, né? Então eu tenho 5 letras. E qual é o número de dígrafos? Um só, eu só tenho um dígrafo só, o RR, então eu tenho 5 menos 1. Olha que fácil, cara. Achei o número de fonema na minha palavra. 5 menos 1 é 4. Então esse é um exemplo de palavras que têm mais letras ou mais fonemas? Mais letras. Nós temos 5 letras e 4 fonemas na palavra morro. Tá vendo aí que legal? A exemplo, ou melhor, né, diferente da palavra táxi. Por exemplo, que a gente pegou aqui, ó. Táxi. Olha só que legal. Eu tenho um dígrafo aqui? Não, mas eu tenho um dífono? Tenho. Como é que eu sei que eu tenho dífono? Pela pronúncia, né? E aí tem uma parte dentro de fonologia que a gente passa bem rapidinho, mas é importante, chamada de prosódia, que é a pronúncia correta, né? Pô, eu falo Nobel ou Nobel, né? Tem essas dúvidas? É gratuito ou gratuito? Né? Então é essa parte da fonologia que vai estudar qual é a pronúncia correta. É importante demais para a gente estudar fonologia que você conheça as palavras e quais são as suas corretas pronúncias, porque senão você pode incorrer num erro chamado silabada, tá? Um erro que você tirou a sílaba tônica da sílaba original. Quando você fala assim, não, isso aí, ó, o curso está muito legal, quase gratuito. Não, o curso nunca vai ser gratuito, vai ser gratuito no máximo, beleza? Então, você tirar a sílaba tônica da sílaba tônica verdadeira é silabada ou um erro de prosódia, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho que conhecer. Então, se eu conheço essa palavra, eu sei que pronuncia-se como? Táxi. Você não vai olhar para essa palavra e falar assim, caramba, que palavra nova, né? Isso é taxi? Tem essa dúvida? Ninguém tem essa dúvida, porque a gente conhece essa palavra, então dá para fazer a análise fonética dela. Então, se eu sei que esse X tem som de KS, pensa comigo, eu quero achar o número de fonemas. F é igual a L menos D ou F é igual a L mais DI? Mais DI, né? L mais DI. Então, o número de fonemas, por enquanto, eu não sei, mas o número de letras eu sei. Táxi não tem 4 letras? E quantos dífonos ele tem? 1. Qual é o número de fonemas da palavra? 5, olha que bonito, né? 5 fonemas. Então, é um exemplo de palavras que nós temos mais fonemas do que letras. E a maioria, né, pessoal, das palavras que existem em português, ela tem o mesmo número de letra que o número de fonema. Um exemplo de casa, né? Se você aplicar a formulazinha de casa, tem dífono? Não. Tem dígrafo? Também não. Então, tanto faz se você somar ou diminuir, vai dar o mesmo número de letras, né, do que o de fonemas. Tranquilo isso? Vê se não é facinho, não é bonito, não é legal? Você não fica feliz assim? Caraca, estou aprendendo português, cara. Você está feliz já agora, tá ou não tá? Tá, claro que tá. Então copia isso aí tudo pra gente, por favor. Em 1 minuto eu apago, tá bom? O professor Wifem será cobrado neste edital? Como eu já falei, né? Provavelmente, cara, assim, quer dizer, não provavelmente ser cobrado. Pode ser cobrado, né? A gente vai falar sobre empregos de hífen e tal, lá em ortografia, no nosso final de curso. Posso apagar tudo? Todo mundo comigo? Posso?
Aí deixa-me falar uma particularidade. A letra H, tá? É uma letra morta em português. Vocês sabem disso, não sabe? Você sabe que o H não tem som de nada. A única função do H ainda existir, a única ideia pela qual o H ainda existe, é por uma questão histórica, tá? As palavras originárias de outras línguas, né? Tipo latim, sei lá o quê, que tinham o H na sua origem, tá bom? E aí só por uma questão histórica o H ele ainda permanece vivo ainda na nossa grafia. Porque não há distinção, não há diferença, por exemplo, para a pronúncia não há nenhuma diferença se você escrevesse isso ou você escrever o que você escreve todos os dias. Fica feio, né? Mas vê se não é uma questão histórica. Costume, né? Costume. Então, por exemplo, ó, a pronúncia não é idêntica? Não é? Só que o H não vai fazer diferença nenhuma. Então, cuidado quando você tiver uma palavra com H que não formar dígrafo com outra, tá bom? Cuidado. Então, por exemplo, se cair lá na prova, se cair no simulado, alguma coisa no sentido assim, ó. A palavra hoje tem quantos fonemas? O que você vai pensar? Cuidado com aquela regrinha lá. Tem quantas letras aqui? 4. Tem quantos dígrafos? Nenhum. Então, tem quantos fonemas? 3. Tá vendo aí, ó? Então cuidado com isso. Por quê? Porque o H é um fonema morto, pessoal. Ele não é pronunciado, tá bom? Ele não é pronunciado. No máximo, ele é uma letra diacrítica. O que é isso, professor? Letra diacrítica. É aquela letrinha que você junta a outra para formar um dígrafo, tá bom? NH, LH, CH, por exemplo. A palavra chave, por exemplo, ó. Chave. A minha letra tá muito feia, não tá? Fala a verdade. Não tá, não. Seja, minta para mim. Quando eu perguntar essas coisas assim, eu quero que vocês mintam. Não, professor, tá legal pra caramba. A palavra-chave, ó. Repare que se você tirar o H aqui, como é que fica a pronúncia? Cave. E se você tirar o C, fica... Quase rave, né? Rave, por exemplo, tá bom? Então é necessário que o H esteja aqui, beleza? Só que repare que o C e o H, ele tem uma pronúncia diferente das duas letras individuais. Se você tirar o H, vai ficar cave. E se você tirar o C, fica rave, por exemplo, tá? Então é necessário que haja essas duas letras com som de X. E é isso aqui que a gente vai chamar de dígrafo. Então o H, ele serve em português mais para quê? Mais do que por um cunho histórico, para ser a chamada letra diacrítica, tá bom? Aquela que você vai juntar a outra para formar um dígrafo. Duas letrinhas e um som só. Daqui a pouquinho, na nossa sequência, a gente vai passar pelo conceito de dígrafo, falar dos principais dígrafos e tudo mais. Os que se separam, os que não se separam. Belezinha? Tranquilo? Tá todo mundo comigo? Aline, fala aí alguma coisa. Fale de Recife. Como é que foi em Recife de férias? Muito bom? Muito tubarão? Você não gosta, né, que eu fale que Recife tem tubarão, né? Mas tem, né? Só o quê? Não fale isso, tá? Se houver alguém parente de vítimas de tubarão, vai ficar com raiva de você. Na parte que não pode, né? Quando eu fui a Porto de Galinhas, eu já tinha medo de tomar banho só pelo fato de... Não, todo mundo fala, né? Mas o tubarão não sabe se é tranquilo, né? Não sabe se você é novo, se você é velho. Aí eu tinha muito medo, cara, de tomar banho lá por causa disso. Falei, não, eu tô em Pernambuco, né? Vai que tem algum desavisado aqui, quer pegar um turista carioca. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui os nossos conceitos, tá? Vogais, consoantes e semivogais, obviamente. Não eu entendo a sua dúvida pelo fato de você ter na primeira sílaba o H e o O, ou seja, duas letras e um som apenas, né? O conceito de dígrafo é esse. Mas não existe, por exemplo, H mais uma vogal que forme dígrafo, tá bom? Os dígrafos, eles são previstos e não contextuais. Eu não posso, por exemplo, assim, eu criei uma palavra, um neologismo qualquer que seja, né? Você sabe que neologismo é criação de palavras novas, né? Que surgem, assim, devido à demanda da linguística. Mas eu não posso, tipo assim, então essa palavra foi criada e aí surgiu um novo dígrafo. Não, os dígrafos, eles já são previstos já, gramaticalmente falando, entendeu? Então são os conhecidos, né? RR, SS, CH, NH, SC e tal. Então, por exemplo, eu não posso a junção de um H mais uma vogal formar um dígrafo por isso. Mas tem um sentido a sua pergunta, total, né? Pelo fato de serem duas letras numa sílaba e um som apenas. É o conceito clássico de dígrafo esse. São fonemas pronunciados com algum obstáculo à passagem de A. Ó, essa parte aqui, esse quadro aqui, foi o que você mais escreveu hoje, tá bom? Vai por mim. Eu tenho muita resistência de fazer vocês copiarem. Principalmente à noite,
principalmente as sextas-feiras, né? Que ninguém vai vir para cá para ficar copiando as sextas-feiras. Mas me suportem, tá bom? Nessas 3 próximas aulas assim, que você vai mais copiar na história da sua vida. E depois você não vai copiar tanto não, tá? É só esses conceitozinhos mesmos assim, e vai por mim. Esses conceitos que eu ponho no quadro, eles são os diferentes daqueles que eu vou disponibilizar para você na folhinha de exercício, que eu falei. Lá são os conceitos do Bechara, que não tem nada que vá de encontro, né, ao que o Bechara fala, mas é só para a gente poder trabalhar a aula, né? A didática da aula passa por isso, beleza? Eu vou te falar uma coisa que vai te chocar, cara, Gui. O Bechara fala uma coisa que poucos falam, poucos de gramática. A gente aprendeu a vida toda que existem 5 vogais, né? O Bechara fala que há 7 vogais, tá bom? Existem 7. É porque a gente fala a vogal, né? A, E, I, O e U. O Bechara ele fala que existem as vogais A, E, I, O e U. Olha que legal. Então, se cair, não vai cair nunca, né? Mas se cair na sua prova assim, quantas vogais né? Tipo, em vogais orais, isso. São 7, né? Ah, sim, porque ele ainda fala das vogais nasais, né? An, en, in, né? Ainda viaja mais ainda. Ah, tá. Boa pergunta aqui, ó. Eu tinha esquecido. Eliezer perguntou assim, ó, existe em português algum exemplo de dígrafo e dífono na mesma palavra? Existe, cara. E eu respondi essa dúvida ontem, né? Na plataforma. Na verdade, eu não respondi a dúvida. Eu não lembrava se existia ou não, né? Eu falei, pô, eu teria que pesquisar. Aí a menina que fez a pergunta, ela já lançou a... Lembrei. Complexidade. Olha só que legal. A palavra complexidade, ó. Escreve-se assim, não escreve? Ó, complexidade, tá bom? Eu tenho um dígrafo nessa palavra? Sim ou não? Sim, tenho. E onde que está o dígrafo aqui? O O e o M, né? Para quem está começando a estudar agora, talvez tenha dificuldade de identificar o O e o M aqui como dígrafo, mas depois você vai aprender por quê. Repara que você fala com, né? Você fala assim, mas você ouve assim, ó, o O com som de tio, não é verdade? Você não pronuncia o M. E qual é o conceito de dígrafo? 2 letras e um som apenas. Então, esse O e o M aqui, ele forma um dígrafo sim. E um dígrafo vocálico, porque essas 2 letras e um único som tem um som de uma vogal ou de uma consoante? Um som de uma vogal. Por isso aqui nós temos um dígrafo vocálico. Mais do que isso, o X tem som de S aqui? Não, ele tem som de KS, não é verdade? Complexidade, ó, K e o S pronunciados aqui. Então, repare que nessa palavra complexidade, eu tenho um dígrafo e tenho um dífono. Olha que legal. Como é que eu faço para saber o número de fonemas dessa palavra? Aí é matemática, né? Positivo e negativo, cancela os dois e dá o quê? Não dá nada, não é verdade? Não dá nada. Então, você vai ter o número de letras aqui maior ou menor do que o número de fonema? Igual, né, cara? Exatamente igual o número de letras e o número de fonema aqui, beleza? Porque o dígrafo vai abaixar um número de fonema e o dífono vai aumentar esse número de fonema. Então, é possível ter em português palavra que possuem os dígrafos e dífonos ao mesmo tempo. E aí, naquela regrinha que você decorou aqui, ó, que você vai dormir hoje pensando nela, vai ou não vai? De tão difícil que ela é. Pense nela hoje, tá bom? Quando vou parar para ver o jogo do Flamengo, não faça isso, cara. Decore a regrinha, tá bom? Decore essa regrinha aqui. E aí, quando você for parar para pensar nela, cuidado com esses exemplos, tá? Em que há dífonos e dígrafos na mesma sílaba, tá bom? É esse caso aí. Então, essa foi uma pergunta da plataforma. Pediram para que... Aí, outra dúvida interessante aqui é a seguinte, ó. Pessoal da plataforma, cara, não dá para responder todas, tá bom? Então, eu tenho que selecionar, assim, aquela que eu julgar ser, não mais importante, mas ser... prioritária em termos do que a gente estiver falando. As restantes, vão postando na plataforma lá e assim que possível eu vou respondendo. Ó, se eu tirar o H, caso eu tire o C lá na palavra-chave, não deveria ficar com som de ave, né? Uma vez que o H não tem... Quando você tira o C, não deveria ficar com som de ave, já que o H não tem som? Verdade, né? Uma vez que o H não tem som, você poderia também pronunciar como ave. É o caso de hoje, por exemplo, né? A palavra... não daria certo esse exemplo. Vamos tentar. A palavra chove, por exemplo. Chove tem som de X, não tem? Se eu tirar o C, como é que fica? Ove, né? Não fica som de ove? O H não é pronunciado de fato, né? Então, esse exemplo que ele deu aqui, se eu tirar o CH, se eu tirar o C, como é que fica a pronúncia da palavra? Ave, uma vez que o H não tem pronúncia, não tem som de fato, é uma letra morta, tá bom? É só uma curiosidade, nada diferente do que a gente já havia falado antes, não. Vamos para cá já? Todo mundo copiou? Sim ou não? Vocês estão com carinha de cansado já? O que houve? Fala do Felice?
Cansou vocês? História é pesado, né, cara, para sexta-feira? Fico com pena de vocês de verdade. Mas vamos lá, ó. O que são as vogais, pessoal? Presta atenção aqui nesses casos, porque aqui só tem teoria, você não vai praticar nada, é só teoria, mas teoria que vai fundamentar todo o nosso estudo de fonologia daqui para frente. O que são as vogais? Vogais são as... constitui a base de sílaba. Essa informação é muito importante. Quando eu falo que vogal constitui a base de sílabas, significa dizer que não há em português nenhuma sílaba que não seja formada por vogal. Não pode. Por mais que você queira montar exemplos na sua cabeça e me apresentar aqui agora, todos os possíveis exemplos eu vou negá-los. Não, professor, isso não é verdade. Tem a palavra pneu, que eu separo assim, ó, pneu. É possível isso? Não, essa é uma separação silábica informal, né? Que as pessoas pensam que está certo, mas na verdade está errado. Por que eu não separo a sílaba de pneu desse jeito? Porque eu não posso ter sílabas só com consoante, porque é a vogal que constitui a base de sílaba. E se a vogal constitui base de sílaba, significa dizer que todas as sílabas do mundo em português vão ter que ter o quê? Vogal, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, todas as sílabas terão que ter vogal. Então, como é que eu separo a sílaba de pneu? Olha que legal, eu não separo, cara. A palavra é essa aqui, é uma palavra monossilábica, tá? Uma palavra de uma só sílaba. Então, não há separação. Por mais que pareça que haja, não há separação silábica de pneu. A pronúncia correta de pneu é um impulso só de voz. E esse é o conceito de sílaba, né? Pneu, tá bom? Você fala assim, ó, pneu. E não relaxadamente, como os nós naturais do Rio, que falam assim, ah, o pneu, pega o pneu para mim. Não é pneu não, tá? É pneu, de fato. É estranho, a pronúncia é feia, mas é a correta, tá bom? Pneu. Um só impulso de voz. Então, ó, são as vogais que constituem a base de sílaba. Então, daqui para frente, a gente vai convencionar que toda sílaba obrigatoriamente tem o quê, pessoal? Vogal, sempre. É impossível haver sílabas sem que haja o quê? Vogal. Estamos convencionados isso? Beleza? Todo mundo está comigo. Então, não temos sílabas sem vogal jamais. Agora, pensa assim, ó. Não há em português sílabas sem vogal e toda sílaba deve ter apenas uma vogal. Então, aqui você tem duas informações importantíssimas. Vogais são a base da sílaba. E quantas vogais eu tenho na sílaba? Uma, e só uma vogal é que eu posso ter na sílaba, tá bom? Somente uma vogal. Aí você vai falar assim de novo, professor, então você já está indo contra aquilo que você acabou de dizer. Porque se ali não se separa, se é uma palavra monossilábica e eu estou vendo duas vogais, tem alguma coisa errada com essa informação, não tem não. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma parente dupla vogal ou tripla vogal na mesma sílaba, na verdade eu tenho uma vogal apenas, tá? E os restantes são chamadas de semivogais. E aí daqui a pouquinho a gente vai trabalhar esse conceito de vogal e semivogal para causar distinção, por exemplo, do hiato, do ditongo, do tritongo, tá? Esses são chamados encontros vocálicos. É quando você junta a palavrinha normal, como você a escreve, você vê duas aparentes vogais na mesma sílaba, ou em sílabas separadas, e aí esses encontros vão ter nomes, ditongo, tritongo e hiato. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Então, o que eu quero que você decore agora para mim? A vogal é a base da sílaba. Isso implica dizer o quê? Que não há sílaba sem vogal, beleza? E quantas vogais há na sílaba? Uma, e somente uma vogal é que pode ter na sílaba, beleza? São fonemas pronunciados sem obstáculo à passagem de ar. É aquela brincadeirinha de criança, né? Na alfabetização. A, E, I, O e U. Repara que você fala naturalmente, cara, né? Aí, estudando essa parte mais profundamente, você vai ver que a parte anterior do céu da boca, né? Que tem os nomes específicos, não junta com a língua, não sei o quê. Esquece isso, cara, esquece, tá bom? Você só precisa saber que vogal você não tem obstáculo quando você pronuncia, nenhum. A, E, I, O, U. Belezinha? Diferente da consoante, né? O que são consoantes? Vou pular aqui rapidinho. O que são consoantes? São fonemas que se pronunciam com algum obstáculo à passagem de ar. E o mais importante, se você não usar uma vogal como apoio, toda consoante é um mero ruído. Por exemplo, que letra é essa que você vê aqui? Ó, fala pra mim. Não faz isso comigo, cara. Olha o cara falou. Não sei, professor. Me ajuda. O que isso aqui parece? Então, pelo menos, não, até um P, tá bom? Deixa eu fazer um negócio... Fazer um negócio bonito, cara, ó. O que parece? Parece aquele símbolo aqui que tem em Brasília também, parece? Ó. Isso é um P, tá bom? Acredite em mim. Se você não tá vendo um P, vai por mim, cara. Lembra do Chaves, Chapolin, né? Só os inteligentes conseguem ver, tá bom? Isso é um P, tá? Pensa comigo, ó. Isso é um P. Mas como é que você fala P? P, naturalmente. Esse naturalmente que você fala P, você está apoiando numa vogal. A vogal E.
tá bom? E aí, se você apoia-se nessa vogal, o som sai normal. P seria, por exemplo, na palavra Pedro, né? Ó, esse P aqui pronuncia-se P, normal, porque ele está apoiado numa vogal. Agora, esse aqui, olha que coisa feia, cara, que eu só vou te falar uma vez e nunca mais. O som dele é P. Não é esquisito? Mas é o som, é um ruído só. A consoante sem vogal é um mero ruído, não existe. É por isso que não pode haver em português sílabas sem vogais, porque não constituem base de sílabas. Entendemos isso aí? Tranquilo? Acreditaram em mim? E agora vamos para o último conceito, né? Tão importante quanto os outros dois. São as semivogais, são vogais aparentes, tá? E esses aparentes aqui eu vou colocar entre aspas. São vogais aparentes, sem pronúncia forte. O que significa dizer? Toda vez que você estiver diante de uma semivogal, pode acreditar em mim também. Você diante de você vai estar com certeza uma palavra com ditongo, tá bom? Ou um ditongo crescente ou um ditongo decrescente sempre, tá? Ditongo crescente ou decrescente. Porque o conceito de semivogal existe só para o quê? Ditongos, só para formar ditongos. São aparentes vogais, você olha e jura que é uma vogal, mas você vai aprender já que não é vogal, porque ela não é pronunciada fortemente, está só apoiando uma outra vogal, formando um encontro vocálico. Belezinha, então? Juntam-se as vogais para formar os ditongos. Entendemos isso aí? Tranquilo? Então agora vamos praticar um pouquinho, né? Agora a aula fica um pouquinho menos chata, né? Essa parte é chatinha, né? Você é muito sincera, cara. Não precisa ser tão sincera. Qual é o seu nome? Renata, não seja tão sincera comigo, por favor. Então, isso é sono? É porque eu sou vascaíno? Por quê? Você está cansado? É porque é chato. É porque você é sincero. Tô brincando. Eu tô apagando, tá bom? Escreva assim no seu caderno, ó, encontros vocálicos. É a parte mais legal da fonologia, tá? Encontros vocálicos. Jups, cadê Porcelina? Sabe dela? Cadê ela? É o quê? Tá assistindo de lá? Será? Não tá não, né? Porcelina e sexta-feira são palavras que não cabem na mesma oração, né? Então vamos lá. Encontros vocálicos, vocês escreveram aí, tá bom? Ó, encontros. Letícia, né? Também faltou. Então são 3 os encontros vocálicos que nós temos, tá, pessoal? Ó, o hiato. E eu vou escrever todos já assim, ó, um ao lado do outro. B. O ditongo. E o mais fácil de todos, o tritongo. São 3 esses os encontros vocálicos que nós temos em português, tá bom? O hiato muito simples, né? O hiato nada mais é do que... Aí eu não vou colocar conceitos aqui não, tá? Para ajudar você. Só na prática aqui você já entende. Por exemplo, a palavra Saara. Me ajuda aí em exemplos de hiato. Jéssica, vai me ajudando. Como é que é? Ruir. Raiz, muito bem. Juiz. Tá bom. Pensa nessas palavrinhas aqui. Aí vamos convencionar uma coisa também, ó. Enquanto eu explico, você não copia, tá bom? E depois eu te dou um tempinho no quadro para que você possa copiar. Claro que essa é uma solicitação assim, mas você vai julgar se é importante ou não. Aquilo que eu estiver falando, você copiar. Eu não vou me incomodar com isso não, tá bom? É só para ser melhor, né, o seu aprendizado no momento que eu estiver falando. Mas se quiser copiar, não tem problema não. Olha só, o hiato ali. A palavra Saara, para a gente falar de encontros vocálicos, a gente passa pelo conceito de separação silábica, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente de separação silábica, mas eu estou sempre considerando um prévio conhecimento que vocês já trouxeram de fora já, né? Vocês já alunos formados e tal, então a gente aprende isso aí no ensino fundamental, ensino médio. Esses conceitozinhos de separações silábicas. Então, para que a gente possa falar de encontros vocálicos, é necessário que a gente, antes de mais nada, aprenda a separar as sílabas, tá bom? Então, por exemplo, na palavra Saara, caso eu faça a separação silábica, eu vou ter o quê? Isso aqui, né? Ó, sa, a,
Veja assim, ó, eu tenho 3 sílabas nessa palavra. Essa palavra é uma palavra trissílaba, né? Aquela que possui 3 sílabas. De forma que quando eu junto essa palavra, sem essa separação aqui, vira isso. Na junção das sílabas, vê se eu não tenho 2 vogais, uma ao lado da outra. Tenho ou não tenho? Tenho. E aqui eu vou chamar o ar de vogal de fato. Por que que eu chamo de vogal? Porque você lembra do conceito de vogal, não lembra? Constitui a base de sílaba. Constitui a base de sílaba. Se eu separo as sílabas, eu tenho uma vogal aqui, outra aqui e outra aqui. Então, quantas vogais eu tenho na palavra? 3. E quantas sílabas eu tenho na palavra? E sempre serão iguais o número de vogais e o número de sílaba da palavra. Sempre, tá? Porque toda sílaba obrigatoriamente tem que ter o quê? Uma vogal. Isso é obrigatório, pessoal, tá bom? Toda sílaba tem que ter uma vogal. Então, pensa assim comigo, ó. Na separação silábica, o A ficou de um lado e o outro A ficou do outro lado, na outra sílaba. De forma que quando eu junto as palavras assim, eu escrevo assim, eu não escrevo assim, quando eu junto assim, esses 2 As estão postos um ao lado do outro. Isso aí é um encontro, não é? É um encontro de vogais. A esse encontro de vogais eu chamo de quê? Hiato. E o que que significa hiato? Separação, tá bom? Ó, hiato nada mais é do que uma separação na divisão silábica. É fácil isso, né? Fala a verdade, cara. Sim ou não? Não faz essa cara, né? Não me assuste. Rafael, não me assusta. Que cara é essa, assim, de... Como se não estivesse entendendo nada do que eu tô falando. Tranquilo, meninas aqui, ó. Tranquilo, isso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá todo mundo aqui comigo? Ó. Sa-a-ra. Eu falo assim normal, tá? Eu divido as sílabas dessa forma e na divisão silábica, cada vogal fica dentro de uma sílaba. E nessa divisão silábica, cada vogal é dentro de uma sílaba, eu vou ter um encontro vocálico chamado o quê? Hiato, tá bom? Parece uma bobagem, cara. Sabe onde cai isso aqui? Fundação Carlos Chagas, por exemplo, tá? Não é o caso de vocês, mas umas bobagenzinhas dessa cai. Olha a palavra ruir. Como é que eu separo a sílaba da palavra ruir? Ruir, né? Ruir, ó. Ruir. De forma que eu tenho o U dentro de uma vogal, dentro de uma sílaba, perdão, e o I dentro de outra sílaba. É por isso, Jéssica, que eu nunca costumo dizer, como as gramáticas separam, que as semivogais são U e o I. Não é, porque aqui não são, por exemplo, né? Ó, ruir, você tem o exemplo de U e o I, como no caso de juiz, de juízes, todos os exemplos, aliás, perdão, o caso de juiz e juízes. Você tem o U e o I que não formam semivogais, né? Então aqui nós temos 2 vogais de fato, porque nós temos 2 sílabas, tá bom? Então de forma que quando as sílabas são separadas, cada vogal dá dentro de uma sílaba. Então isso aqui a gente vai chamar de hiato, tá bom? A palavra raiz é a mesma coisa. A palavra juiz é a mesma coisa. E a palavra juízes. Alguém vai perguntar já, ó, professor, por que juiz não tem acento e juízes tem acento? Não é uma duvidazinha legal já? É ou não é? É por causa da regra dos hiatos. Quando nós estudarmos acentuação gráfica, você vai entender. Para que o I ou U seja acentuado, entre outras coisas, ele deve estar sozinho ou com a letra S, tá bom? E não acompanhado de Z, por exemplo. Acompanhado de outra palavrinha, outra letrinha que não S, o I não pode ser acentuado. É por isso que juízes têm acento, mas juiz não tem. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Ditongo, cara. Ditongo é muito legal, tá bom? Ditongo é muito legal. Pensa na palavra peixe, por exemplo. Pensa na palavra... mais o quê? Não. Meu. Vamos falando aí. Jockey. Jockey, mais o quê? Oração. Coração. Mas coração já tem um exemplo de não, né? Tá bom, vamos trabalhar com esses conceitozinhos aqui. Olha só que legal. Se eu separar a sílaba, por exemplo, da palavra peixe, vê como é que eu vou ter isso aqui, essa separação, ó. Peixe, não é isso? Quantas sílabas eu tenho, pessoal? Quantas sílabas? 2 sílabas. Obrigatoriamente, quantas vogais eu tenho? 2 vogais. Isso é obrigatório, beleza? Aí você fala assim, professor, beleza, eu tenho 2 vogais. Mas só que eu tenho 3 vogais de fato, né? Eu tenho 2 vezes a letra E e uma vez a letra I. Como que eu determino, por exemplo, qual que é a vogal e qual que é a semivogal, né? A gente sabe que o conceito de ditongo nada mais é do que a junção na mesma sílaba de uma semivogal mais uma vogal ou de uma vogal mais uma semivogal. Então, como é que eu faço para determinar qual é a sílaba, qual é a vogal e qual é a semivogal? Você tem 2 formas, né? 2 formazinhas de aprender e nunca mais na sua vida esquecer isso aqui.
Primeiro, pela regra da exclusão. Se você quer saber qual que é a vogal e qual que é a semivogal, a pronúncia mais forte, por isso que constitui a base de sílaba, sempre vai ser a da vogal. Então, entre vogal e semivogal, qual que é a mais importante para a sílaba?
Como é que é? Não entendi, não, desculpa. Ela tem vergonha, né, de perguntar. Pode perguntar, sem vergonha. Ah, de eu excluir? Serve sim, ó. O ditongo não é decrescente? Se eu tirar o E, fica o quê? Joque. Não fica esquisito? Se eu tirar o I, fica joque. Não é mais parecido? Serve essa também. É uma formazinha mais fácil, né? Tranquilo? E o tritongo, pessoal? Os exemplos clássicos de tritongo, ó. Paraguai, saguão. Não, gratuito, deixa eu ver. Não. Não é separado não é hiato, né? Isso, a pronúncia correta é ditongo. Boa pergunta, você me fez lembrar de algo. Pessoal, aqui rapidinho, ó, antes de falarmos do... Olha essa palavrinha aqui, ó. Olha essa palavrinha aqui, linguiça. Separa a sílaba de linguiça, por favor. Linguiça. De forma que há encontro vocálico aqui? Sim ou não? Vou separar junto com vocês, tá? Ó, linguiça. Quantas sílabas eu tenho aqui? 3 sílabas, não tenho? E quantas vogais eu tenho aqui? 3 vogais, né? Por conseguinte, 3 vogais também. Então você pensa, eu tô perdido na hora, cara. Me ajuda na hora? 50. Então a gente vai até 11 horas hoje, né? A cidade falou com vocês, beleza? A gente vai fechar tudo aqui pro simulado de amanhã. Não, por favor, não, né? 10h15 a gente vai embora, tá bom? Ó, linguiça. Então eu tenho 3 sílabas, 3 vogais, só que eu tenho mais do que aparentes 3 vogais. Eu tenho, na verdade, 4 vogais aqui, né? O I aqui, o U aqui, o I aqui, o A aqui. Então eu tenho que resolver esse problema aqui. Olha só que esquisito agora, cara. O I vale quanto? 1. O U vale quanto? 1 também, beleza? Se o I e o U valem 1, vai ajudar eu colocar um aqui e um aqui para saber se o ditongo é crescente ou decrescente? Nesse caso, não. É o único caso que essa regrinha decorada já por vocês não vai adiantar de nada. Por quê? Porque os dois valem a mesma coisa. Então, eu vou ter que matar esse problema aqui como? Pela regra da pronúncia, né? Eu vou ter que tirar o U e vou ter que tirar o I. Qual das duas retiradas mantiver a palavra mais parecida com o original é porque vai ser... O oposto vai ser a vogal. Olha só, digamos que a gente vai fazer um churrasco e eu falo para vocês assim, ó, pode deixar que eu levo a linguiça. Alguém vai entender alguma coisa? Fica muito esquisito, não fica? Nada, você não entende nada. Então, provavelmente o U não seja vogal. Mas se eu tirar o U e se eu disser assim, ó, pode deixar, linguiça tá comigo. Não é mais próximo, né? É feio, né? Ó, é feio. Mas é mais próximo do original, não é mais próximo do original? Então, sendo mais próximo do original, é o I que desempenha a função de vogal. Então, embora você não consiga aplicar a regra aqui, você está indo de semivogal para vogal, tá bom? E aí, nesse caso, nós vamos ter o quê? Ditongo crescente ou decrescente? Ditongo crescente. Deixa eu aproveitar o embalo aqui. Cara, meu quadro tá horrível hoje, né? Deixe-me aproveitar o embalo aqui e já falar do primeiro caso. Vocês estão tão ansiosos com a nova ortografia? Deixe-me falar do primeiro caso aqui da nova ortografia. Ó. Linguiça. O que existia aqui e não existe mais? Trema, né? Ó. Cara, na época da nova ortografia, que foi em 2009, né? O Vasco foi jogar a Série B. Você acredita nisso? Aí nego me zoava o ano todo, cara, assim. Pô, se o Trema que tinha 2 pontos caiu, imagina o Vasco, que não tem nenhum, né? Tipo... E caiu, né, cara? Fazer o quê? Olha só, pensa comigo. Linguiça, ó, você sabe que quase que sempre o GU e o QU seguidos de E ou de I vão formar o quê? Lembram disso? Quase sempre. Olha essa diferença de pronúncia aqui para essa pronúncia aqui, ó. Ó, guitarra. Não é uma diferença de pronúncia? Você consegue ver isso comigo? Visualiza isso comigo? Então pensa assim, ó. Esse G e esse U aqui estão seguidos de I, não estão? Esse G e esse U aqui estão seguidos de I também. Estão ou não estão? Porém, há uma diferença nas duas pronúncias. Por quê? Esse G e esse U aqui, o U não é pronunciado. Ninguém vai a uma loja para comprar guitarra. Alguém vai? Não, naturalmente, cara, você vai pedir o quê?
guitarra. Então esse U ele não existe, né? Na verdade o G e U tem som de G sozinho, beleza? Aí você fala assim, não, professor, mas se fosse som de G, seria guitarra. Então você vai ter que falar jato em vez de gato, não é verdade? Então repare que o G tem esse som, tá? O som de já, por exemplo. Então seria guitarra de fato. E seria som de G de fato. Então esse G e U aqui tem som de um G só. Duas letras e um único som eu chamo de quê? De dígrafo. Então pensa assim, ó, se esse U não é pronunciado, eu posso chamá-lo de vogal ou de semivogal? Não, não posso, porque ele não vai nem apoiar a vogal e principalmente ele não vai ser a vogal. Então eu só tenho uma vogal nessa sílaba de fato, nem semivogal não tenho, eu não tenho encontro vocálico. Lembra que o nosso estudo é fonético e não ortográfico. Eu não posso basear o meu estudo baseado naquilo que eu estou vendo, mas baseado naquilo que eu estou ouvindo. Combinamos assim? Tranquilo? Então vamos retornar aqui, ó. Esse G e U tem som de G sozinho, né? Tem som de G. Então isso aqui é dígrafo, beleza? E aí a regrinha principal que diz o quê? GU e QU seguidos de E ou de I serão dígrafos. Mas tem as exceções. E as exceções são casos como esse. E antes da nova ortografia, eu acho que foi o único ponto que a nova ortografia nos prejudicou, foi esse caso aqui. Por quê? Porque antes da nova ortografia existia a trema, né? Antes da nova ortografia entrar em vigor, as palavras de língua portuguesa tinham um sinal indicativo de que o U era pronunciado. Por quê? Quem se deparasse com uma palavra como essa aqui e não conhecesse, mas se visse o U com trema, naturalmente não falaria linguiça. Falaria o quê? Linguiça. Por quê? É como se o U falasse assim, pessoal, olha só, eu estou aqui junto com a letra G, depois de mim tem o I, mas olha só, pô, eu tô afim do I, cara. Eu não tô afim do G, beleza? Eu tô afim do I. Ele quer fazer parzinho, casalzinho com I e não com G. Então, pô, para que vocês me notem e me pronunciem corretamente, vou colocar aqui, ó, um chapeuzinho. E esse chapeuzinho chamava-se trema. O que aconteceu com a nova ortografia? Abole-se o trema. Então, o trema não existe mais. Então, hoje em dia, o camarada que não conhece a palavra, ele vai ter dificuldade de saber se a pronúncia é linguiça ou linguiça. Dificultou? Dificultou, né? Linguiça é uma palavra que todo mundo conhece, mas pode haver palavras que a gente talvez não tenha tanta familiaridade. Mas olha só, o nosso acordo ele foi fonético ou ele foi ortográfico? Acordo ortográfico. Então mudou a grafia, mas mudou a pronúncia? De jeito nenhum. Então não é porque deixou de haver o trema, a pronúncia mudou de linguiça para linguiça. A pronúncia continua sendo a mesma. O U não é pronunciado aqui? Se o U for pronunciado, ele pode ser chamado de dígrafo junto com G? Não, porque o dígrafo são duas letras e um som apenas. Nesse caso, eu tenho 3 letras e 3 pronúncias. Porque se eu tirar o G, fica linuiça, né? Se eu tirar o U, fica linguiça. E se eu tirar o I, fica linguça. Então, eu tenho 3 letras e as 3 são pronunciadas. Então, todas elas são importantes. Então, baseado nisso, isso aqui não forma com o G, o U não forma com o G dígrafo. Mas forma com o I o quê? Ditongo decrescente nesse caso, né? Como nós vimos. Decrescente ou crescente? Crescente, perdão. Ditongo crescente, como nós vimos nesse caso. Entendemos isso? Então, antigamente tinha um trema que nos ajudava na pronúncia. Hoje em dia o trema não existe, mas a pronúncia mudou? Não mudou. Beleza? Entendemos isso? Tranquilo? Aline, tranquilo? Beleza. Não, vai lá. Você trabalha agora? Caraca, cara. Até às 6, né? Ixi, velho. Você tá melhor do que a gente. Vai ter um lanchinho melhorado lá agora. Tem Coca-Cola que eu sei que tem pra vocês, cara. É mesmo? Antigamente era Coca-Cola, né? Tá ruimzão, né? Ixi. É verdade, cara. Eles têm direito disso. Você sabia disso? Ainda bem que ela já foi embora já, eu posso falar mal, cara, dos BCTs. Brincadeira. Mas uma vez eu fui viajar, né? E aí apresentei a identidade militar, e o cara falou assim, controlador. Eu não sabia disso, né? O cara falou assim, controlador? Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, mas por quê? Assim, curiosidade. Ele falou, não, se fosse controlador, eu ia perguntar. Eles têm um cartão específico para isso. Se fosse controlador, eu ia perguntar se era pelo. Aí falou o nome do cartão lá. Eu falei, o que isso implica? Ele falou, não, você não paga passagem para viajar. Eles podem viajar em qualquer companhia aérea e tal, de graça. Tipo, é uma vez por mês? Eu não sabia que era uma vez por mês. Eu pensava que era. É mesmo? Pelo menos livrou-se da Webjet, né? Já está melhorando. Já. Tá melhorando já. Então tá bom. Entendemos isso? Tranquilo, então? Beleza? 50, né, cara? 50 tons de cinza, por exemplo. Vai estrear o filme, né? Eu quero ler esse livro, cara. Que fala que quer ler? É porque eu gosto de ler, né? É ruim demais ele?
Eu sei que no final o cara é doente, né? É, tem que ser, né? Só pelas histórias que a gente ouve. Mas é o caso de 50. Ah, mas doido é doente, né? É. De doido e de alguma coisa, todo mundo tem um pouco, né? 50, pessoal, é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. E olha a particularidade da palavra 50. Olha só, pergunta de prova. Quantos fonemas eu tenho na palavra 50, cara? Pensa antes de responder, valendo. Vamos lá, ó. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não é isso? Quantos dígrafos? 9? Tá certo, né? 3, 6, 9. Pronto, 9. Quantos dígrafos eu tenho aqui? 2 dígrafos. E quais são esses 2 dígrafos? IN e o EN. Muito bem, né? Muito bem. Então eu tenho 2 dígrafos. Por que eu tenho 2 dígrafos aqui? Porque esse sim aqui, esse N você não pronuncia. Então ele tem som de I com tio. Beleza? Sim, quen. Esse E e o N aqui, o N não pronuncia. Então ele tem som de E com tio também. Beleza? Mas repare que você pronuncia o U, não pronuncia? Pronuncia. Então se você pronuncia o U, ele pode ou não formar dígrafo com o quê? Não, porque dígrafo U não é pronunciado, não é verdade? Então, esse U ele é pronunciado. Então, o U para o E está indo de 1 para 2. Está crescendo ou decrescendo? Crescendo. Então, estou diante de ditongo crescente ou decrescente? Ditongo crescente. Antigamente tinha o quê? O trema, para dizer o seguinte, ó, eu estou seguido do E, mas estou junto com o quê? Mas eu sou pronunciado, tá bom? Pode falar 50 e não 50, beleza? Existia a trema já não existe mais. Mudou alguma coisa na pronúncia? Não, porque o acordo foi ortográfico e não acordo fonético. Tranquilo? Dúvidas nisso? Perguntas? Tranquilo? Todo mundo comigo? E tritongo, por fim, a palavra Paraguai, né? Ó, nós temos sempre no tritongo a sequência de semivogal mais semivogal. Não existe tritongos crescentes e nem tritongos decrescentes, tá bom? Não existe esse conceito. Então, o tritongo, sempre que existir, quer dizer que são três vogais dentro da mesma sílaba, de forma que uma só é a vogal, né? Como a gente já aprendeu, e 2 que a circundam são semivogais. Beleza? Entendemos isso aí? Tranquilo? Dúvidas ou perguntas? Nada? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Então, beleza. Posso apagar esses conceitos aí? Posso apagar aqui? Escreva assim, ó, encontro consonantal agora. Quem ia perguntar? Você chamou? Qual é o seu nome que eu esqueci? Como? Meu. Ditongo, crescente ou decrescente? Vou apagar, hein? Escreveu aí encontro consonantal aí? São 2 os encontros consonantais. O chamado de perfeito. Ó, 2 exemplos, você não esquece mais, tá? Você que gosta de futebol. Ó, a palavra psiquiatra não tem ditongo? Não, não tem, tá? A sempre será vogal e o sempre será semi... Ó, pergunta aqui, ó. A sempre será vogal e o sempre será semivogal? Não, como a gente viu, né? O A sempre vai ser vogal e o I e o U podem ter caso que eles são vogais, né? Se eles não estiverem junto com outras letras. Você pode entender que o I e o U sempre serão semivogais se eles estiverem com outras letras diferentes deles mesmos. Então, o I com O, sempre semivogal. O I com E, sempre semivogal. E o I com A, sempre I ou U, sempre semivogais. PL é um dígrafo? Não.
É possível ter ditongo que com i, que? Crescente, decrescente. Ditongo crescente, decrescente. Muito, é ditongo crescente ou decrescente. Pessoal de casa, tá? Fica toda hora passando assim, aí eu vou pescando algumas perguntas que estão aqui disponíveis para mim, e aí eu vou tentando ajudar vocês. Eu sei que é fundamental que haja um professor no chat para me ajudar muito durante a aula, tirando a dúvida de vocês rapidamente. A gente está procurando esse professor, tá? Alguém que possa... A Sandra está hoje aí, Laura? Não, né? Então a gente está procurando esse professor. Então eu vou pedir a paciência de vocês, porque nas outras matérias, se eu não me engano, já tem, né? Já tem, Laura? Já tem um professor que, concomitante à aula aqui presencial, está na plataforma tirando as possíveis dúvidas, né? E eu acho, é só achismo, eu acho que é mais comum que surjam dúvidas em português do que nas outras matérias. Eu acho que isso é comum porque a gente vê muitos conceitos em pouco tempo, né? Então as pessoas, por exemplo, vão postando muitas dúvidas. E aí, se eu for parar para ler todas, pessoal de casa, vai sobrecarregar e a aula não anda. Então, o que eu peço? Todas essas dúvidas que vocês têm aí, elas serão colocadas na plataforma. O chat fica disponível para mim na plataforma. Eu só peço a paciência de vocês que, com o tempo, eu vou responder a todas, tá? E com o maior prazer do mundo. Só que realmente não dá para eu parar a aula toda hora e ficar visualizando. Não que vocês não devam fazer as perguntas. Devem para que elas fiquem salvas aqui e eu possa vê-las depois. Mas eu não consigo parar a aula toda hora para ficar respondendo a perguntas individuais, assim, embora sejam extremamente pertinentes e importantes. Aí uma hora ou outra, assim, quando o pessoal estiver copiando, eu vou ali, pesco uma ou duas e exponho para vocês aqui e comento. As outras eu vou trabalhar todas na plataforma, tá? Todas e todas. Olha só, o que você estava falando aí, Márcio? Que é o meu sonho, não sei o quê? Você falou isso não? Foi, Rafael? Fluminense é aquilo que todos nós que nascemos no estado do Rio de Janeiro somos, né? E vascaíno é todos aqueles que estudaram, né? Tornaram-se, não é isso? Sim ou não? É, não é? Sim, claro que sim. Ó. Você nasceu no estado do Rio de Janeiro, você é automaticamente fluminense. Você nasceu no estado do Rio de Janeiro e quis estudar, automaticamente você vai ter uma veia vascaína, cara. Aí lembra do ano passado? Eu falei que Vasco, a gente acha que é uma palavra de origem portuguesa, né? Vasco da Gama, mas é uma palavra de origem inglesa, né? Significa Lorde. Lembra disso? Aí o Cristiano falou assim, só se for vice-lorde. Lembra disso? Aí me quebrou muito, né? Eu nunca mais dei esse exemplo. Então vamos lá, ó. Fluminense é um exemplo de encontro consonantal perfeito e Vasco é um exemplo de encontro consonantal imperfeito. O que isso significa dizer? Também encontros consonantais vão ser extremamente dependentes que você saiba fazer a separação silábica. Então, se eu pegar a palavra fluminense, por exemplo, e dividi-la, teremos essa aqui, ó, nem ser. Olha a pergunta, tipo, terceira série do ensino fundamental, terceiro ano do ensino fundamental. O que eu estou escrevendo aqui e o que eu estou escrevendo aqui? Fala para mim. Aqui, o nome de um time. E aqui? Um adjetivo pátrio. Lembra daquela questãozinha de o que eu posso ter e o que eu posso ser? Não é? Ó, tem alguém que pode torcer para o Fluminense, né? Então ele tem um time. Que time é esse? Fluminense. Que classe gramatical é essa aqui? Substantivo, tá? Por isso que substantivo próprio grafa-se com letra maiúscula no início. Aqui é uma qualidade, né? Alguém que nasce no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é fluminense. Todos nós, naturais do Rio de Janeiro, fluminense. Diferente de quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. É fluminense? É também, né? Porque a capital do Rio de Janeiro está dentro do estado. Mas quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. E quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. É só pegando um gancho para você nunca mais esquecer. Eu tinha dúvida nisso sempre, eternamente. Até que eu ouvi uma explicação que não tem mais como duvidar. Água fluvial e pluvial. Não tem uma duvidazinha boba? Fluvial é de chuva ou pluvial é de chuva? Não sei o quê. Só para você pensar assim, ó. A palavra fluminense, o prefixo flu significa rio, tá bom? É por isso que quem é fluminense é porque nasceu no Rio de Janeiro. Então, água chuva, melhor, água de rio é água fluvial, tá bom? E a água de chuva é água pluvial. Se cair isso na prova, você já ganhou a questão no primeiro dia de aula, olha só, você não vai errar nunca mais isso, beleza? Você separou a sílaba de fluminense, pessoal, o que acontece, ó? Você tem o F e o L na mesma sílaba, não tem? E se você tem na mesma sílaba duas consoantes, de forma que as duas são pronunciadas, você está diante de encontro consonantal. E na mesma sílaba, cara, vai por mim, encontro consonantal perfeitíssimo, perfeito, tá bom? Encontro consonantal perfeito ali. Tranquilo isso? Professor, tem outro encontro consonantal ali. Fala qual que é.
Não tenho, cara. Sabe por que eu não tenho? Porque esse N aqui, ele não é pronunciado. A nossa estrela é a grafia ou a nossa estrela é a fonética? É, a fonética, são os fonemas, né? Então, repare que esse E e N aqui, você não pode chamar o N de encontro consonantal com S. Por que não? Porque esse E e N aqui, ele tem som de E. Então, o N não existe para a nossa fonologia, para a fonética ele não existe. Então, se esse N não existe, ele não pode, junto com S, formar um encontro de consoante. Então, você só tem um encontro consonantal na palavra fluminense, só o F e o L mesmo. Tranquilo? Qual é o nome que eu vou dar a esse encontrozinho aqui? Dígrafo. E qual tipo de dígrafo? Vocálico. São duas letras com som de uma vogal. Entendemos isso? Tranquilo? Olha a palavra, talvez, depois de Júlia, mais bonita da língua portuguesa, né? Júlia é o nome da minha filha, pessoal. Por isso que é a palavra mais bonita da língua portuguesa, Júlia, e depois é Vasco, né? Ó, se você separar a sílaba da palavra Vasco, você tem isso aqui, né? Vasco. Ó, você pronuncia o S? Pronuncia, não pronuncia? Você pronuncia um C? Pronuncia também. Então, você tem a pronúncia da letra S e a pronúncia da letra C. S e C são consoantes ou são vogais? São consoantes. E uma vez que são consoantes e as duas são pronunciadas, então a gente está diante de um encontro consonantal. Sílabas separadas, não são sílabas separadas? Encontro consonantal imperfeito. Entendemos isso? Tranquilo? Olha que legal, tá? Isso aqui. Estou diante de um encontro consonantal, sim ou não? Sim ou não? Olha lá, hein? Tem certeza? Você é do Rio? Depende. As gramáticas escritas no Rio, isso aqui é encontro consonantal. Do Rio de Janeiro? Então, para você é encontro consonantal. É uma vez só, então. Mas é encontro consonantal ou dígrafo? Tô brincando, tá? Rapidinho. Como é que eu separo a sílaba disso aqui? Nascer. Mas veja como a pronúncia é diferente daquilo lá, né? Ninguém há aqui duvide assim, caramba, eu falo Vaco, Vasco, né? Alguém tem dúvida disso? Não, é natural falar Vasco, né? Gritar, né? Vasco, ele é bem bonito, tá? Ó, olha só, eu pronuncio o S e pronuncio o C, não tenho dúvidas disso. Como vocês, de todos os lugares do Brasil, o pessoal do Rio deve achar que eu odeio o Rio, né, cara? Porque eu zoo a mim mesmo, eu sou do Rio também, tá? Então eu posso brincar, não é racismo regional não, tá? Então, olha só, diferente do nascer, cara, porque nós cariocas, a gente cisma em falar nascer. Ah, ele nasceu não sei que dia aí, não. Não é nascer, tá? Esse S não é pronunciado, não. E uma vez que esse S não é pronunciado, ele é morto. E uma vez que ele é morto, junto com o C, eu tenho duas letras e um só som, né? O som de S mesmo. Você pode entender que o S é morto ou que o C é morto, tanto faz. A pronúncia vai ser a mesma, ser, sem ser nascer, tá? Com exceção da gente que é do Rio, todos vocês falam corretamente. Nasceu, fulano nasceu. A gente fala nasceu. Esse S não é pronunciado. E uma vez que o S não é pronunciado, ele não pode formar não pode formar encontro consonantal imperfeito. O que ele está formando, na verdade, com a letra C? Dígrafo consonantal. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de dígrafo. Dígrafo consonantal. Beleza? Vê se não é o mesmo caso da palavra piscina, ó. Isso aqui é um S e um C, tá bom? Ó, piscina. Como é que a gente fala normalmente? Piscina, não é isso? Então eu não posso chamar o S e o C de quê? De encontro consonantal, porque eu tenho duas letrinhas e elas são separadas, né? É um tipo de dígrafo que você separa na separação silábica. Então elas são separadas de forma que cada um fica de um lado, mas você tem que entender o seguinte, que você não pronuncia o S. Ou você pode deduzir também que não pronuncia o C, tanto faz, tá? Piscina. Não se deve falar piscina, eu vou a piscina. Se você falar isso, você força a barra para ter duas pronúncias. A do S sozinho e a do C junto com I. Aí seria o encontro consonantal, mas a pronúncia seria incorreta. E aí você tem que respeitar a pronúncia correta para poder determinar se um termo é encontro consonantal ou dígrafo, beleza? Então, nesse caso, a gente está diante de um dígrafo. Em havendo dígrafo, não pode haver o quê? Encontro consonantal. Entendemos isso? Fala que você ama português já. Professor, eu estou amando português. Não tá legal? Ó, caramba, cara, eu ganhei. Qual é o seu nome? Eu ganhei a Renata, cara, já, olha só. Então, vocês estão adorando, então, tá bom? Simulado de amanhã, pessoal. Simulado de amanhã,
parte do que a gente fala, a maioria do simulado já está inserido no que a gente falou aqui, tá? Dígrafos, conceitos de dígrafos. Vocês já sabem bem já, e a gente falou bastante hoje. Tem pouquíssimas coisas lá, como separação silábica, por exemplo. E deixa eu te ajudar a ganhar questões amanhã no simulado, tá? Deixa eu rapidinho, antes de você ir embora, falar para você em 30 segundos sobre divisão silábica. Ó, rapidinho, rapidinho demais. Só para você ganhar questões amanhã no seu simulado, tá bom? Para você ficar feliz assim, tipo, caramba, eu estou gostando muito de português. O que você precisa saber sobre divisão silábica são duas palavras. Bisavô e bisneto, tá? São só essas duas só, acredite em mim. Bisavô e bisneto. Olha só que legal, cara. Quando você separa a sílaba de bisavô, como é que se dá essa separação? Bisavô. Falar assim é natural? Porque a escrita é natural, a separação silábica é natural. E como é que você separa a sílaba de bisneto? Bisneto. Ó, então qual é a dúvida que pode existir aqui? Qual é a dúvida que pode existir nesse caso? É esse camaradinho aqui. Por que aqui ele foi para cá, para a segunda sílaba, e por que aqui ele ficou para cá, né, na primeira sílaba? Então você vai pensar o seguinte, ó. Toda vez que você tiver casos como esse, em que suscitar dúvidas de separação silábica, você tem que observar quem é que vem depois desse camaradinho aqui. Se for uma vogal, ele não tem por que ficar aqui, né, cara? Ele vai namorar, ele quer namorar, ele é carente, ele vai pra cá, ó. Vou colar com azinha aqui e vou namorar aqui, ó. Vou formar um casalzinho, bonito, legal. Mas se ele tá aqui e esse camaradinho já tá namorando, já tem namorado, ele vai se meter aqui? Claro que não, então ele vai ficar aqui, ó, com o pai e com a mãe dele, tá? Sempre aqui na primeira sílaba, sempre. É por isso que você não pode falar sublinhar. Não dá muita vontade de falar isso aqui, ó. Sublinhar. Tá errado. Por que tá errado? Porque o L e o I já formam uma sílaba, então o B não pode ficar com eles. Você tem que dizer o quê? Sublinhar. É por isso que você não pode falar suboficial. Como é que é a pronúncia correta? Suboficial, porque o B vai junto com o O, porque o O é uma vogal, eu estaria sozinho. Vai por mim, você já ganhou 2 ou 3 questões no simulado de amanhã só por causa disso aqui, tá bom? Beleza? Entendemos isso? Então, bom final de semana para todos, foi um prazer enorme conhecer vocês, espero que a gente faça um trabalho excelente daqui para frente, tá bom? Um abração, tchau!